Hoje nós vamos para a nossa penúltima palestra desse ciclo de palestras em comemoração aos 10 anos do Laboratório de Ciências Criminais. Eu já falei, a professora Narda já falou, o professor João Neto já falou, quem mais já falou? A Jéssica Saboia já falou. E hoje teremos a professora Mariana Dionísio de Andrade, que ela não é efetivamente, ela participa do LACRIM, já teve uma participação mais intensa, mas hoje já tem o seu próprio grupo de pesquisa, né? A professora Mariana é mestre em Direito pela Unifor, não é isso? E doutora em Ciências Políticas, em Ciência Política pela UFPE. E lá na Ciência Política, ela aprendeu a trabalhar com dados, porque a Ciência Política trabalha com dados. Vocês vêm de pesquisa eleitoral. Não acredito na pesquisa eleitoral. Meu filho. Não sabe de nada. Né? O João, que mora lá sem nenhum preconceito, tá, gente? Não, no Ellery, né? Não acredita em pesquisa. Não, meu filho, tudo tem metodologia de fazer, como é que vai pegar e tudo mais, é estatística. É bem direitinho, o negócio dá bem certinho. Então a ciência política está se aproximando, o direito está se aproximando muito da ciência política, e isso é muito bom. Sempre teve essa proximidade, mas com esse trabalho de dados, né, isso é algo mais recente, dos últimos 10, 15 anos, isso tem sido muito enriquecedor para o direito, principalmente nas pesquisas jurimétricas, que é uma vertente com a qual a professora Mariana trabalha exaustivamente. Hoje, além de ser professora da gloriosa, respeitada e premiada Universidade de Fortaleza, no qual vocês também estudam, ela também hoje coordena os cursos de pós-graduação da SMEC, não é isso? Exatamente. E que é a Escola da Magistratura do Estado do Ceará. E ela então vai falar um pouquinho para a gente nessa manhã de quinta-feira, finalzinho da manhã, quase tarde, sobre mineração de dados e os novos rumos dessa pesquisa em mineração de dados. Então, vou passar a palavra para ela, até para ser mais objetivo com relação aqui ao que a gente vai falar. E, Mariana, a palavra é sua. Obrigada, Nestor. Faltou só dizer, acho que dá para ouvir, né? Faltou só dizer a credencial preferida, né? Amiga do Nestor. Esse ponto aí eu já faço muita questão de ressaltar. Essa iniciativa do LACRIM, do Laboratório de Ciências Criminais, que resiste... Agora tá, desculpa. Essa iniciativa do LACRIM, do Laboratório de Ciências Criminais aqui da Universidade de Fortaleza, ela vem sido gestada, cuidada e desenvolvida há muito tempo. Muito antes de muitos de vocês pensarem em vir para a Universidade de Fortaleza, já era uma iniciativa de pesquisa muito inovadora. E era inovadora, aliás, continua sendo bastante inovadora comparativamente aos demais estudos que são feitos. Não posso chamar todos de pesquisa, mas posso chamar todos de estudos. Comparativamente aos demais, o Laboratório de Ciências Criminais ele acaba sendo muito premiado, ele acaba sendo muito divulgado, porque foge do lugar comum. Ele foge realmente do lugar comum. O Nestor é um dos professores aqui da Universidade de Fortaleza, que é conhecido nacional e internacionalmente justamente por isso. Porque ele consegue trabalhar com uma temática que, por anos, viveu num putrefato mundo de somente revisão de literatura, pura e simples. Aí ele sai dessa caixa e ele vai para as pesquisas empíricas, ele começa a fazer análise de dados, ele começa a trazer a robustez dos dados. Batendo muita cabeça, né? Batendo muita cabeça, muitos estudiosos da universidade, de fora da universidade, muitas vezes desacreditaram esse tipo de pesquisa, só que os resultados vieram. E os resultados vieram com premiação nacional, com apresentação internacional, com pesquisadores que saíram da graduação e foram para o mestrado, e que alguns estão no doutorado. Né? Saíram delegadas, professora Narda, saíram procuradores, saíram futuros professores. Então, é um programa, é um curso, é um conteúdo que é trabalhado com muito empenho e principalmente com muito foco na realidade. E é para isso que a gente está aqui, é para falar sobre realidade. E aí, quando eu recebi esse convite do professor Nestor, fiquei muito feliz, porque no direito como um todo, eu também não encontrava espaço
de forma alguma, eu tentava, olha, existem dados que vão robustecer o processo civil. É importante trabalhar com métricas e padrões quantitativos para estabelecer correlações. Isso era muito desacreditado. E aí, quando eu retorno do doutorado, o Nestor fala, Mariana, a gente tem um espaço aqui no Lacrim e a gente vai trabalhar com mais afinco. E aí eu me senti muito em casa, embora não trabalhe especificamente com questões de ordem criminal, eu trabalho com jurimetria, trabalho com dados e trabalho com tratamento. Então acabou sendo uma união muito feliz a partir do convite do Nestor para ser membro honorário do Lacrim, né? Fazer parte você é conjunta. Membro do Lacrim, pero você também tem o seu grupo de pesquisa e a gente entende, mas sempre quando eu preciso da Mariana, essa questão aqui, como é que a gente resolve isso e tal, a gente sempre discute, sempre conversa, porque uma coisa que eu não tenho medo de perguntar, se eu estou errado, eu estou em dúvida, eu vou perguntar, porque isso faz parte da vida do pesquisador, né? E assim, às vezes um erro metodológico, eu tenho que fazer todo o trabalho. Porque ele trabalha basicamente com metodologia. Isso é importantíssimo, a gente ter essa troca é muito bom, principalmente porque nós, eu vou colocar todos vocês nesse conjunto, nós que trabalhamos com pesquisa ou que temos interesse na pesquisa, temos de perder muitas vaidades e começar a pensar se a gente está no caminho certo mesmo, se é uma outra forma de pesquisa que vai valer a pena, enfim. Isso a gente trabalha no dia a dia. E hoje eu fui convidada para trabalhar com vocês, para falar com vocês sobre os novos rumos da pesquisa com mineração de dados. Primeiro, o que é você minerar dados? Minerar dados, gente, é todo tipo de pesquisa em que você extrai uma informação de um conjunto de dados e essa informação é capaz de ser representativa de um todo com base em um padrão, que pode ser numérico, que pode ser qualitativo, que pode ser biológico, dependendo do ramo das suas pesquisas. A mineração de dados, ela cabe em toda e qualquer pesquisa. E nas ciências jurídicas, e eu falo ciências jurídicas hoje em dia, porque eu não falava ciências jurídicas, porque ciência é algo que depende de uma métrica e metodologia própria. E o direito, ele não tem, acredite se quiser, ele não tem um histórico, uma tradição de métodos próprios. A gente usa método de outras ciências, das ciências biológicas. A gente faz análise de sobrevivência, por exemplo, no direito, que é das ciências biológicas, das ciências médicas. A gente faz análise com base em ciências que são oriundas da engenharia, exemplo, curvas de Kaplan-Meier, que são típicas das engenharias. A gente pega metodologias e práticas e métricas que são oriundas de outras ciências e a gente tenta acoplar no direito, para sair um pouco da revisão de literatura pura e simples. Não que seja ruim a revisão de literatura, não é isso. Ela é, inclusive, muito necessária para qualquer estudo. Mas parar na revisão de literatura, às vezes, nos aprisiona mais do que deveria. E a pesquisa ela tem que libertar e não aprisionar. Tem 3 modelos que a gente costuma usar no direito de forma mais tradicional, que são a modelagem preditiva. Modelagem preditiva, gente, é todo o desenho que se faz com base em padrões para identificar uma tendência de comportamento. Eu posso fazer análise preditiva para poder entender como é que é o posicionamento de um tribunal diante de uma determinada questão. Eu posso fazer uma análise preditiva sobre o comportamento do próprio Conselho Nacional de Justiça quanto às suas metas, bastando uma análise de série temporal para definir isso, que é mais simples, uma análise qualitativa mais simples. Eu posso fazer uma análise preditiva do comportamento de um julgador, de uma Câmara ou de determinados princípios que estão sendo utilizados com maior prevalência para poder usar no meu caso concreto na defesa do meu cliente. Então a análise preditiva, ela é bastante, hoje em dia, ela tem sido cada vez mais comum nas ciências jurídicas. A gente usa a MAD, que é a metodologia de análise de decisões, que foi criada por um professor da UNB com o professor da FGV, o professor Roberto Freitas Filho, com a orientanda dele de mestrado à época, a Thalita Lima, e eles criaram uma metodologia que consistia em, essa metodologia de análise de decisões e que a gente pode aplicar hoje em dia de forma mais popular. Eles pegaram várias decisões judiciais, eles pegaram o conteúdo das decisões judiciais, fizeram uma análise de conteúdo com base em perspectiva booleana, pegaram termos chaves. E aí, a partir desse conjunto de decisões, eles conseguiram identificar padrões. É como se a gente fizesse o seguinte, acho que todo mundo aqui, alguma vez na vida, já jogou aqueles puzzles, aqueles quebra-cabeça, de encaixe, quebra-cabeça. Pronto, todo mundo aqui alguma vez na vida já fez isso. Quando você pega aquele quebra-cabeça muito grande,
e joga no chão ou numa mesa as peças, elas vão parecer completamente embaralhadas, claro. Aí o que a gente faz? Eu sempre gostei muito desse tipo de jogo, eu tinha uma técnica muito específica. Eu pegava as peças que tinham quadrados, né, que tinham as partes retinhas. Por quê? Porque você já vê o limite, é até onde vai ali, e aí eu de fora para dentro, né? Depois de um tempo eu descobri que isso se chama uma técnica chamada bottom-up. Eu nem sabia que existia essa técnica, porque isso é intuitivo, né? A gente faz isso intuitivamente. E aí você começa a fazer esse quadrado perfeito para poder chegar ao centro. Na metodologia de análise de decisões, faz-se uma coisa muitíssimo parecida, porque a gente pega várias decisões judiciais, faz um imenso banco de dados, que o professor João Neto trabalha bastante, o professor Nestor também, que são as pesquisas Big Data, né, Big Data. E aí a gente pega esse conjunto de dados e vai tentando procurar os padrões assemelhados. Esses padrões assemelhados, como eu comparei agora com o jogo de quebra-cabeça, eu procurei primeiro os que tinham o desenho de um lado e a parte reta do outro, para poder achar os cantos. Aí depois você vai procurando pelas cores, né? Quais são as cores parecidas para poder fazer uma forma, e daí por diante. E se faz isso pela metodologia de análise de decisões com ou sem software de apoio. Você pode fazer das duas formas. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esses softwares de apoio. E finalmente a gente trabalha com identificação de padrões de decisões judiciais, só que aí são vinculadas ao órgão julgador. O que Renan já faz isso já há algum tempo. O que é que a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça pensa sobre esse assunto, especificamente aquela Câmara? O que é que tal Câmara de tal tribunal, o que é que tal espaço, o que é que tal vara na Justiça Estadual pensa ou decide sobre determinado assunto? É muito fechado, é muitíssimo específico. Só que nós precisamos ser específicos na pesquisa. É o que faz sentido. Eu estava ontem, estou conversando com uma aluna, e ela falou assim: Mariana, eu estou fazendo parte de um livro, né? Fui chamada para fazer um capítulo de livro. Ah, coisa boa, coisa legal. Fui chamada para fazer um capítulo de livro que é assim: eu tenho que trabalhar com direito comparado. Eu digo, ah, legal, né? Qual é a perspectiva? Não, eu tenho que fazer uma análise de direito comparado de qualquer área do direito com outros países. Aí eu fiquei desconfiada, né? Qual seria a lógica daquilo, né? Qual é o sentido de eu comparar, por exemplo, eu estou falando do Lacrim, qual seria o sentido, em termos práticos, de comparar o princípio, sei lá, aquele do Ferraioli, que ele defende sempre, o garantismo, a teoria do garantismo aplicada aqui no Brasil e a teoria do garantismo aplicada em Nova Guiné. Aí eu até dei esse exemplo, eu digo, é isso mesmo que vocês vão pesquisar? É, professor, vai ser um livro incrível. Eu digo, Jesus, ninguém vai ler. Né? Morro de pena, que vai ser um livro caro e que ninguém vai ler. Porque, gente, isso não tem sentido algum. Isso não tem função alguma, isso não tem resultado prático. Pesquisa é para ser útil. Pesquisa é para servir para alguma coisa. Pesquisa é para resolver o problema de alguém. Eu pesquisar se o garantismo daqui é aplicado da mesma forma que na Nova Guiné, assim, francamente, pode ser muito além do meu alcance, mas eu não estou conseguindo ver pragmatismo nisso. Não tem funcionalidade prática isso. Então é para isso que a gente pesquisa. E a gente traz os números, a gente coloca dados para conferir robustez a esse entendimento. Mas eu trouxe aqui uma definição de um professor meu. Eu tive a oportunidade de estudar com ele, um cara super jovem, super antenado, russo, professor Yuri Leskovec, né? Ele foi professor de uma cadeira que eu fiz lá na Universidade de Stanford, no curso que eu fiz, que era o curso de teoria dos jogos, e aí tinha aplicação no direito. E ele falava sobre mineração de dados. Ele disse o seguinte: mineração de dados é o processo de investigação científica para descobrir conexões escondidas e prever tendências futuras a partir da localização de padrões. E aí, quando ele fala isso, eu penso, gente, e na sala que eu estava, na sala de aula, tinha gente da estatística, tinha gente da matemática, tinha gente do direito. Só tinha eu, né? A minoria, só tinha eu. Tinha gente das engenharias, que é bastante, tinha gente do business, da administração. E aí ele começou a falar de todas as possíveis aplicações dessa mineração de dados. E eu recordo que, à época, eu cheguei para ele, né, professor, meu com vergonha assim de perguntar, professor, estou com uma dúvida.
E eu pensei, bom, como só tinha eu do direito, essa é uma pergunta válida, né, razoável. Professor, eu queria saber quais são as possíveis aplicações da mineração de dados nas ciências jurídicas, considerando que... E aí eu estava com o MAD na cabeça, já estava com esses itens que a gente falou aqui anteriormente, que era o que eu já fazia. Quais são as aplicações além das análises de decisões? Ele, muito jovem, mas muito experiente, ele olha para mim, eu posso reproduzir sua pergunta para a turma toda? Aí eu digo, pronto, isso pode ser muito bom ou muito ruim, né? Claro, professor, eu pensei que eu estava abafando, né? O direito só tem outro direito, esse pessoal das engenharias não sabe de nada. Pode sim, professor, é claro. Aí ele reproduz a pergunta e as pessoas da sala inteira, as 34, 35 era eu, das 34 pessoas, elas olham para mim com aquela cara de desprezo e elas dizem, mas no Brasil vocês não usam isso? Como é que o sistema jurídico do Brasil vive se não for com mineração de dados? Aí eu fui me encolhendo na cadeira, fui pedindo desculpa por ter nascido, porque, gente, para o mundo inteiro isso é tão óbvio e para nós não é. E sabe por que para nós não é? Porque a gente descende de um sistema de ensino jurídico, e eu vou fazer a minha culpa das universidades, dos cursos preparatórios, porque a gente não despende uma disciplina específica, pelo menos na maioria dos cursos, não despende uma disciplina específica para mineração de dados, para tratamento de dados, para estatística aplicada ao direito, para jurimetria. No Brasil, hoje, algumas instituições já estão preocupadas em fazer isso. FGV já tem na graduação deles desde 2000, há muito tempo. Acho que há quanto tempo eles têm isso? Faz tempo. Quando criaram o curso, já tem mais de 10 anos, já tem ciência de dados. Tem uma cadeira de ciência de dados que você tem... Obrigatória, né? Obrigatória, tem que cursar. Montar programa, trabalhar com R, trabalhar com programação em Python, tudo isso. E assim, Python que chama? É Python? Python. E a programação em Python, ela é imagina você escrever uma redação sem saber conjugação de verbo. É a mesma coisa que você trabalhar com dados e não saber, ter pelo menos uma noção das configurações Python. E aí, os cursos de Direito, eles têm tido menos essa preocupação, só que agora é inevitável. E é bom que vocês estejam aqui, porque vocês são a geração que vai sair da Universidade de Fortaleza dizendo, isso é muito necessário. Eu preciso complementar a minha carreira, eu preciso complementar os meus estudos com dados, tratamento de dados, jurimetria, enfim, análise de dados para complementar o direito. E aí, gente, quando a gente fala de mineração de dados, data mining, a gente fala de 5 características que são fundamentais para que a gente possa entrar e entender um pouco como é que usa. A primeira delas, não entre na mineração de dados se você quiser descobrir alguma coisa que você não sabe o que é. Você vai parar em lugar algum, né? Tem aquela frase que é atribuída ao gato do Lewis Carroll, né, da Alice no País das Maravilhas. Não sei se é o gato ou se é o chapeleiro, enfim, algum dos personagens, acho que eu li isso quando eu tinha 16 anos, então faz 5 anos, fazendo as contas faz 5 anos mais ou menos, e aí quando eu li isso eu lembro que tinha assim, que é a ideia de, se eu não sei o que eu estou procurando, não tenho a menor ideia de que caminho eu vou usar para poder achar o que eu estou procurando, não tenho a menor ideia. Aí eu quero procurar um paquera, eu vou pra balada. Depende do tipo de paquera que você quer. De repente a balada não é o melhor lugar. De repente a missa é o melhor lugar, né? De repente um congresso de direito é o melhor lugar. Melhor que a balada. Como diz minha mulher, você pode rezar para Santo Antônio, né? Que é qualquer um. Você pode rezar para Santa Rita, que é um bem específico, né? Aí você pode exatamente isso. Exatamente isso. E assim, gente, para os que não conhecem Santa Rita é das causas impossíveis. Exatamente. É aquele que você não pega, aquela pessoa que você não pega nem a pau. Assim, nem você ser a última pessoa da Terra, a pessoa não vai te pegar. Por quê? Porque você não sabe dados. Se você souber dados, você já tem até um assunto para conversar com a pessoa. Mas assim, primeira coisa, por que a gente busca padrões? Porque a gente está buscando um comportamento específico. É lógico que durante a consulta, na descoberta, você pode descobrir, vixi, não tem padrão. Eu estava procurando por uma coisa que efetivamente na vida é aleatória. Efetivamente. Eu estou procurando uma correlação causal, exemplo da ciência política, que é um estudo premiadíssimo. Eu estou procurando a relação causal entre a evasão escolar e o nível de pobreza das pessoas de um determinado país. Isso foi feito há 7 anos, perdão, num dos países da África. E aí se descobriu que não tinha a menor correlação causal, que o nível de evasão era devido a um tipo de doença que o Brasil conhece muitíssimo bem, ascaris lumbricoides, não briga.
as crianças tinham doenças como essas, ficavam mais fracas, não tinha alimentação adequada, e não era por pobreza, era por espaço geográfico. O local em que elas estavam não tinha especificamente uma política pública de higiene básica, era o lugar em que elas estavam. Então tinha pessoas que tinham, sim, luz, tudo, dentro daquele município, que eram consideradas fora da linha da pobreza, e que mesmo assim não conseguiam permanecer no ensino. Ou seja, às vezes você descobre correlações com base em elementos aleatórios, com base em variáveis espúrias que você sequer imaginava que podiam existir. Mas, em regra, tem um padrão. Em regra, tem um padrão. E você tem que buscar esses padrões. Outra característica, correlação entre variáveis. Para fazer um estudo, você tem que considerar algumas variáveis. Se eu disser para vocês hoje, gente, a gente consegue, em média, chegar ao Unifor, qualquer um de nós aqui, que está na sua casa, a gente consegue, em média, chegar ao Unifor num dia de prova, que o trânsito é mais puxado, né? A gente consegue chegar, em média, da Aldeota para o bairro Edson Queiroz em 17 minutos. Pronto, essa foi a minha descoberta. Quais são as variáveis que eu estou utilizando? Eu estou utilizando 2 pontos de referência como variáveis. Eu estou utilizando rotas conhecidas como variável explicativa. E eu estou usando uma variável elementar, que as pessoas vêm de cargo. Esse estudo é 100% fiável? Não. Porque eu não estou considerando uma variável elementar. O transporte público, um dia de maior movimento, que pode ser um dia de segunda-feira, a gente sabe que normalmente segunda-feira são dias de maior movimento. Eu não estou considerando que 7 horas da manhã é o horário que um monte de gente fica deixando menino em colégio e tem que vir para cá. Então o trânsito em toda a cidade vai estar congestionado. Então a pesquisa é inválida. Essa pesquisa não tem sentido algum. Embora a gente pense, poxa, que pesquisa interessante, porque vai dar algum resultado, esse resultado não é fiável. Então a gente tem que descobrir quais são as variáveis que importam para aquele estudo. É o tempo, é o tipo de ofício. No caso, se eu estiver procurando uma correlação causal de uma câmara específica, eu quero saber por que os habeas corpus são sempre indeferidos, são sempre não recepcionados na primeira Câmara de Direito Criminal. Eu quero saber isso. Se eu não tiver esse padrão de comportamento, e se eu não souber as variáveis, esse estudo vai rodar, e chega ao lugar. Ela falou sobre habeas corpus, né? Eu estou com um aluno agora no TCC, que ela está desenvolvendo, está fazendo um trabalho, Mariana, sobre os motivos pelos quais uma medida liminar em habeas corpus não é deferida. Que massa! Que eu já tinha feito antes em habeas corpus, né? Não sei se você participou dessa pesquisa, recurso interdistrito no caso do projeto, do programa Tempo de Justiça. Também levantamos que houve um impacto na redução do tempo de julgamento de recursos. Mas a gente não sabe dizer se foi diretamente causado pelo projeto Tempo de Justiça ou se foi em razão da criação de uma terceira Câmara Criminal. Então, quer dizer, a gente consegue descobrir tendências, né? E assim, não é algo, dá trabalho, é trabalhoso, mas não é complicado. Porque é um negócio que às vezes é muito intuitivo, a gente parte de uma intuição, né? A gente parte de um pensamento. Por que esse juiz, por que essa Câmara interfere tanto pedido de liminar? Às vezes você nem pede a liminar, já tem a liminar interferida. É sério. É sério. É sério. Ou às vezes você não pede a liminar, o desembargador dá a liminar. Então, assim, por que naquele caso a liminar é concedida, por que naquele caso a liminar não é concedida? Então é um negócio bem interessante, né, de se verificar. E sabe por que importa esse estudo? Porque a pessoa que depende do habeas corpus depende dessa resposta. Porque a pessoa presa depende dessa resposta. Porque o advogado, o profissional do direito, que vai construir a peça processual, ele depende muito dessa resposta. Porque ele vai calcular as chances de êxito dele ou não. Então, esse tipo de estudo, ele tem um propósito, ele tem uma razão de ser. Né? Não é, insisto, estudar a comparação do garantismo aqui em Nova Guiné. Fontes múltiplas. Rapaz, eu vou estudar esses dados aqui somente... Clara estava conversando sobre isso ontem. Mariana, eu quero fazer um estudo sobre possibilidades legislativas e por que, né, sobre custos de interrupção da gravidez, os custos para o SUS e etc. Aí a gente vai começar esse estudo, só que eu digo assim, Maria Clara, tem dados?
A primeira coisa que ela me responde já está pesquisando há algum tempo, ela, Mariana, eu consultei o site da ONU, eu vou consultar as associações, eu vou pegar os dados do SUS, do Ministério da Saúde, 10 fontes de dados diferentes. Toda pesquisa precisa de mais de uma fonte de informação. Justamente para quê? Para não enviesar a tua pesquisa. Vocês imaginam se hoje, e eu não vou falar de questões políticas, eu vou falar de questões técnicas. Vocês imaginam se hoje eu quero pegar os indicadores de rendimento escolar e eu só tenho o Ministério da Educação para pegar as fontes? Imagina se hoje eu quero pegar dados do IBGE sobre violência contra a mulher, vou pegar sempre assuntos de ordem penal aqui, de violência contra a mulher, de feminicídio, e eu vou usar apenas e tão somente dados do Ministério algum Ministério de Segurança, que lide com segurança, só dados do IBGE. Os últimos dados do IBGE, senhores, que falavam sobre reincidência, por exemplo, são de 2010. Os últimos dados que... Gente, o último estudo é de 2010. O último estudo que fala da população idosa no nosso país é de 2010. Então eu não posso me confiar só nessa fonte. Eu tenho que ir para mais. Mariana, e se eu não conheço mais fontes? Pergunte. Pergunte. É para isso que servem os professores orientadores. É para isso que serve rede social. É para isso que serve tua internet, você consultar outros dados. Gente, eu sou filiada a uma associação que foi por pesquisa e depois foi por admiração ao trabalho que elas fazem. É a Associação das Transsexuais e Travestis do Estado do Ceará. Elas fazem um trabalho de pesquisa inimaginável. É mesmo. Nestor, elas têm dados que elas passam para o Estado do Ceará. É uma associação sem fins lucrativos que foi criada com um grupo de travestis que se sentiam fora das pesquisas e elas começaram a estudar e começaram a levantar dados. E aí elas levantam esses dados. Gente, elas descobrem, por exemplo, Nestor, não tem dados fiáveis sobre o número de lesbocídio. Sabe por quê? Porque lesbocídio, as lésbicas são invisíveis, por exemplo. Eu não tenho esse dado específico. Então, tem algumas informações que você tem que partir para mais de uma fonte para poder garantir a certeza daquela informação. Outra, se você quer trabalhar com mineração de dados, não me faça vergonha. Você não diga, olha, eu vou analisar quantas decisões? 10. Aí eu vou trabalhar com mineração de dados. Filho, com 10 decisões tu faz só, né? Não precisa de ferramenta alguma, tu pega a 10, bota no teu computador, vai procurando, pelo amor de Deus, né? O que a gente está falando aqui é pesquisa Big Data. É um volume grande, é um volume amostral grande, tá? É por isso que o professor Nestor falou com muita sabedoria e com prática. Não é complexo, é trabalhoso, é muito trabalhoso, mas é bom. E claro, log de eventos. O que é o log de eventos? É você conseguir identificar um evento que num espaço de tempo te chamou a atenção. Um evento específico que num período de tempo te chamou a atenção. A gente está, insisto, eu vou falar em elementos técnicos agora, não políticos ou partidários. Aliás, política a gente fala sempre, mas não partidários, para eu me fazer compreender melhor. A gente está num período massivo de campanha eleitoral, né? A gente tem visto as campanhas eleitorais. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Todos os candidatos do estado do Ceará, eles estão usando roupas brancas. Se vocês já prestaram atenção nesse pequeno detalhe, ops, passou aqui despercebido. Sério? Eles estão usando, eu estou fazendo essa pesquisa agora, estão todos usando roupa branca. Senhores, isso pode ter, eu não descobri ainda, mas isso pode ter uma forte correlação causal com a necessidade de se desvincular da polarização. Porque aqui no estado do Ceará, como em outros 6 estados da federação, pesquisas autônomas por órgãos de informação que foram feitas sobre polarização já identificam que as pessoas estão começando a antipatizar esse fla-flu. As pessoas estão começando a ficar cansadas disso. As pessoas, digo, eleitores entre 20 e 30, 35 anos de idade. Essa faixa eleitoral que é muito forte. Então, pode existir uma correlação. Eu tenho que achar um log, tá me chamando, esse fenômeno está começando a me chamar a atenção. Então tem que ser um fenômeno que te chame a atenção também. E como é que é o passo a passo dessas pesquisas, né? Quais são as etapas que a gente tem que seguir? Primeiro, utilize um problema de pesquisa que efetivamente demande a mineração de dados. O que é o problema de pesquisa? O problema de pesquisa é o coração do teu estudo. É o
para que diabos eu estou pesquisando esse tema? Para que serve esse problema que eu estou pesquisando? Para que serve esse tema que eu estou me dedicando horas e horas para me aprofundar? Então, quando você tem um problema de pesquisa bem definido, aí você verifica, peraí, será que para descobrir esse resultado eu vou precisar de inferência em dados? Eu vou precisar reunir informações? Vou dar outro exemplo. Se eu quiser, Nestor, descobrir quais são os resultados do tempo de justiça, das políticas públicas que são feitas ou na seara carcerária ou na seara criminal não carcerária. Se eu quiser descobrir isso, o bordão do futuro, qualquer dessas políticas públicas que é feita no sistema carcerário, se eu quiser descobrir se elas funcionam ou não, eu vou precisar de dados, claro. Eu preciso saber, elas são aplicadas em quais unidades prisionais? Em uma, digamos, de várias, em uma. A gente vai aplicar só no Imelda Marques, por exemplo. Eu tenho que saber quantas presas, quantos presos estão lá e quantos detentos estão participando desse programa. Pronto. Aí, a partir daí, eu tenho que saber, peraí, só participar do programa já garante o resultado? Não. Eu posso estar participando do programa igual alguns alunos que, claro que não são vocês. Alguns alunos que ficam em sala de aula só no Instagram e a gente morrendo de se esgoelar dando aula, mas não são vocês. Que ficam pensando na vida, na morte da bezerra, descobrir o gatilho, porque alguém pode ter uma bezerra e ter morrido, mas pode estar pensando em qualquer outra coisa, e aí a gente está lá morrendo da aula e a pessoa não está nem vendo. Tem gente que está dentro da política pública e que não vai ser contemplada em termos de efetividade da política pública. Então eu preciso desse dado, preciso comparar se o que eu aplico realmente vai ter resultado. E isso é um pensamento, gente, que é muito particular do problema de pesquisa. Cada um vai ter um resultado específico. Eu preciso, doutora Girão, eu preciso identificar se no seu tema, se ela vai levantar o protagonismo das legislaturas do Senado Federal durante um lapso temporal específico, que ela está usando análise de série temporal. Eu preciso analisar se existe prevalência de políticas mais austeras ou de políticas sociais para incumbentes femininas em determinadas legislaturas do Senado Federal. Se ela está estudando sobre isso, eu não posso seguir só com a última legislatura, Nestor. Eu tenho que ir para todas as legislaturas, desde a redemocratização. Porque senão eu não tenho um resultado fiável. Depois que eu vi meus dados, vi que eu tenho possibilidade de dados, vi que eu tenho problema de pesquisa. Agora eu tenho que ir para a escolha da técnica mais adequada com base nos dados existentes. Eu posso escolher várias técnicas. Eu posso escolher uma análise de série temporal, que é bem simples, é só você pegar um fenômeno e verificar e observá-lo ao longo do tempo de maneira retrospectiva. Eu posso usar uma metodologia de análise de decisões, eu posso pegar textos e analisar os textos. Eu posso pegar uma análise de dados secundários, eu posso pedir os dados para um setor específico e compilá-los, já dados simplificados, já consolidados. Tem uma série de possibilidades. Agora, tu tem que conhecer os métodos. É preciso ter um conhecimento mínimo dos métodos que estão ali disponíveis para você poder consumir. É igual, gente, assim, eu vou tirar por mim, tá? Eu sou uma pessoa que eu não consumo carne vermelha, mas não é nada de veganismo nem nada, essa coisa, não. É porque eu não gosto do gosto mesmo, só não gosto do gosto. E aí, claro, uma vez me chamam para rodízio, churrasco, rodízio de carne. Me chamam para um churrasco, para um rodízio. E era, eu não sei se tu vai lembrar disso, né? Estou, sei lá, 2012, comemoração de final do ano dos professores, em algum rodízio, foi algum evento que foi todos os professores da Unifor, eu lembro que foi isso, e eu fui. E eu fiquei, o que uma pessoa que não come carne vermelha vai para um rodízio? Fica procurando o quê? Pão de alho, né? Cadê o pão de alho que não passa o pão de alho para eu me alimentar na hora do almoço? E aí ao meu lado estava sentado um querido amigo meu, Romulo Weber, né? Que talvez tenha sido professor de alguns de vocês. Ele chegou, Mariana, deixa eu fazer uma proposta. Vai passar aqui um javali, prove javali. Eu digo, Romulo, tu assim, falando sério mesmo, tu quer que eu prove uma coisa? Eu já não gosto de carne vermelha, eu provo javali, pau do porquinho, é parente do porco e tudo. Ele, Mariana, prova. Se você não gostar, eu banco o seu rodízio. Bom, agora ficou interessante, né? Com o desafio, agora ficou interessante. Maldito foi o dia que eu provei o javali. Eu comecei a querer comer javali todo domingo. Nossa, eu queria comer na minha vida javali. O tempo todo é carne de caça, é um negócio difícil de achar e tal. Mas assim, eu descobri, o que isso tem a ver com essa escolha mais adequada? É porque às vezes, gente, quando você só conhece o pão de alho, você fecha
as suas portas para o pobre coitado do javali que é delicioso. Às vezes, quando você só conhece uma ferramenta metodológica, revisão de literatura, o resto das ferramentas metodológicas você causa uma estranheza, é um preconceito que você não pode ter. Não vi, não gostei. Não vi, não comi, não gostei. Pronto. Para algumas pessoas serve isso, em todos os sentidos. Mas para as pesquisas é bom a gente ampliar e ter essa abertura para poder conhecer outros métodos. E o terceiro, foque no problema de pesquisa para não enviesar o tratamento. Siga uma linha de problema de pesquisa. Quando você morreu de consultar e viu que não tem jeito, ou você finaliza a sua pesquisa, não perde aquele problema que pode ser importante. Você pode finalizar a sua pesquisa e dar uma resposta teórica, eminentemente teórica, ou você pode mudar o seu problema de pesquisa. Só que passe um tempo focado nele, senão você viaja e vai para outros dados e você, enfim, você não chega a resultado algum. E aí, gente, eu vou colocar alguns exemplos de como é que a gente usa a mineração de dados, como é que ela é fácil. Eu vou colocar aqui todos os exemplos que eu vou citar são feitos com base ou em ferramentas gratuitas ou sem o uso de software algum, tá? Primeiro deles, essa aqui foi uma pesquisa publicada em 2017. O problema era a falta de regulamentação específica para as criptomoedas. Possui relação com a expansão das modalidades criminosas. Isso aqui eu estava... Quando eu descobri os bitcoins, eu fiquei doida por criptomoedas, eu só queria estudar aquilo. E aí eu comecei a procurar normas regulamentadoras de bitcoins na época, eu estou falando de 2017. Só que esse artigo foi publicado em 2017, eu comecei a estudar em 2015. Então, tinha pouquíssima coisa. Aí eu comecei a buscar aqui no Brasil, não tinha nada. Eu lembro que eu perguntava muito, enchia a paciência do Giovanni, ligava pro Giovanni, tem alguma coisa? E aí eu lembro que ele me passou a me apelidar de Betina, né, por causa desse negócio. Mas enfim, aí ficou isso até hoje. E eu comecei a ficar procurando isso. Aí eu pensei, bom, eu vou buscar amostras, se eu tô querendo saber se existe algum tipo de impacto para a lavagem de dinheiro, eu vou ter que procurar decisões. Aí eu baixei 2.541 decisões desses tribunais, Tribunal Regional Federal, Primeira Região, etc. E aí eu comecei a buscar. O resultado, senhores, foi, pasmem, à época, a gente tem uma quantidade imensa de de procedimentos ou ações instauradas, mas a gente tinha pouquíssimos trânsitos em julgado. A gente tem pouquíssimo resultado prático daquelas ações. E aí, esse é um ponto de pesquisa que é muito importante, saber o porquê. Então, esse conjunto de dados, claro, com outras análises além dessa, como é que faz isso? Nessa época, eu não tinha um software que é ótimo e é gratuito, que é o SPSS, e o Stata também usa isso, que você pega um software que pega arquivos em PDF, e ele roda esses arquivos para conseguir palavra-chave. Então eu pego 2.000 arquivos e coloco lá nos meus comandos. Lavagem de dinheiro e criptomoedas. Mariana, eu já vi isso em algum lugar. Claro que você viu. Se você já fez consulta de jurisprudência no Tribunal do Estado do Ceará, você já fez isso. Operadores booleanos, você já usou isso. Intuitivamente, como deixa eu colocar agora. Então eu pegava esses dados, colocava para o software rodar, e aí ele passava um dia rodando, e aí me dava aquele resultado. Olha, tantas vezes foi localizada essa expressão-chave, tantas vezes eu digo, bom, nesses julgados aqui me interessa, eu separo, e eu tinha pegado na época, acho que eram uns 4.000, baixava os 4.000, gente, na mão, baixando um por um, na mão. Peguei esses 4.000, depois salvei tudo em PDF, coloquei, desses 4.000 sobraram 2.541 decisões, né? Quase a metade foi embora, foi pro lixo. Aí eu comecei a analisar só esses daqui. E aí eu tive o resultado da pesquisa, que foi publicada, etc e tal. É um jeito de você usar mineração de dados. Eu estou minerando, buscando um padrão dentro de um universo de informações. Depois, outra pesquisa que foi publicada mais recentemente. Eu estava procurando, gente, qual é a média das condenações do insider trading primário e secundário na Comissão de Valores Mobiliários entre 2017, pesquisa análise de série temporal, né, entre 2017 e 2021. Isso aqui, gente, o insider trading é aquela pessoa que tem informação privilegiada. Tipo Paulo Guedes, tipo essas pessoas que têm informação privilegiada sobre câmbio, etc. E aí, desculpa, Paulo Guedes foi só um exemplo de uma pessoa que todo mundo acha que tem informação privilegiada, que não tem como não ter, pessoa que quadruplica o patrimônio, não tem, enfim. Aí, senhores,
O que aconteceu? Eu fui buscar todos os processos que a gente chama de processo administrativo sancionador da CVM. Eu não busquei em outros locais, porque só me interessava da CVM aqui do Brasil, só me interessava deles. Aí lá fui eu buscar todos os processos, mas aqui eu já comecei a conhecer um outro software, que é o Iramutec. O Iramutec também é gratuito, ótimo, o Nestor já usa com as mãos nas costas, já o Iramutec já trabalha com ele. E ele é muito bom porque ele, além de definir quais são os meus padrões, ele faz os gráficos tanto por dispersão como por aproximação. Então você já tem os gráficos prontos, não precisa nem se dar o trabalho de fazer. Outro, isso aqui eu usei uma análise de sobrevivência com curvas Kaplan-Meier, isso aqui é da engenharia de produção, a técnica que é típica da engenharia de produção. O meu problema era, isso aqui foi da minha tese de doutorado, qual é o tempo de sobrevivência de um burocrata estadual por gênero? Eu queria especificamente por gênero. Nessa linhazinha preta, a gente tem os incumbentes masculinos e na linha vermelha a gente tem as incumbentes femininas. Então a gente vê que a longevidade masculina ela é maior. Lógico, Mariana, é só pegar meninos e meninas e a legislatura? Não. Foram utilizadas outras variáveis como tempo de estudo da pessoa, longevidade política, qual era o partido, tempo de experiência na vida política, grau de instrução por Lattes e por Cielo e por outras fontes de pesquisa de Qualis. Tudo isso foi utilizado, foram utilizadas 17 variáveis. Aí dessas 17, 2 foram consideradas esdrúxulas pelo software, que eu usei o RStudio, que o Nestor colocou agora, o R, e aí elas conseguiram separar. Tudo isso dá para utilizar. Mariana, eu com formação em Direito, eu consigo fazer a minha formação em Direito. Gente, quem faz Direito é porque é ruim em matemática. Claro, lógico, né? Ai, mas eu sou ótimo em matemática, então você é um outlier que tem que ser estudado, que via de regra, eu gosto de tributário. Não, deixa eu definir, você gosta do Ellsberg, você gosta eventualmente do Medina, você não gosta de tributário, você é mentira, você está se enganando, eu tenho certeza, você está se enganando. Mas, senhores, aqui, quando a gente tem dados, eles podem nos assustar, mas não é por outra coisa não, é por falta de ambiência, é por falta de contato com eles, tá? Mas os dados, o cálculo, é um software que faz, não é você. Ufa, Mariana, não sou eu. Não, você só tem que verificar se tem lógica, claro, naqueles cálculos, né? Aí o mínimo de matemática tem que ter uma noção dele, o mínimo de estatística tem que ter uma noção. Quais são, finalmente, respondendo para a gente poder partir aqui para as discussões, quais são os novos rumos da mineração com dados? O primeiro, aqui só trago boa notícia. O primeiro, mineração de colaboração. Eu e o Nestor já fazemos uma espécie de mineração colaboração. Como é que é isso? Quando eu tenho um trabalho, quando eu tenho alguns dados, eu peço, Nestor, eu sei que você é ocupado. E é por isso que eu peço para ele, porque peço para uma pessoa desocupada, você não vai ter nunca. Pede uma coisa para uma pessoa ocupada, ela vai lhe dar aquele resultado. Eu chego, Nestor, revisa para mim, vê se essa metodologia está adequada, vê se está certo. E o contrário é a mesma coisa. Mariana, dá uma olhadinha nesses dados aqui, dá uma olhada nessa correlação para ver se funciona. Esse trabalho de mineração colaborada, isso é só uma análise de metodologia. Mas se eu quiser chegar assim, Nestor, eu não estou conseguindo rodar esses dados no Iramutec. Eu vou dizer, Nestor, tu pode rodar no R? Ele me dê que eu rodo. E essa prática é boa para mim e é boa para ele. Não pensa que é favor de amigo, podia até ser, mas não é favor de amigo. É porque nós sabemos que fazendo esse tratamento juntos, nós dois podemos progredir juntos e publicar juntos. Isso é interessante demais. E se você que está aqui não tem experiência com mineração de dados, consiga a fonte de dados, converse com o professor orientador e publique em conjunto. Isso resolve sua vida. Outro elemento, otimização de custos. Quanto mais você colabora, quanto mais você compartilha, melhor você distribui os custos. Tem alguns softwares que são pagos, né? Tem alguns muito bons, inclusive, que são pagos. E esses softwares pagos, normalmente, eles são financiados por universidades. Então, você pode fazer uma pesquisa pela própria universidade. A nossa Unifor tem alguns softwares pagos. A gente, pelo programa da professora Ana Virginia, a gente acabou de comprar o NVivo. Né? Então, tem alguns softwares pagos aqui na universidade que você pode tentar utilizar também. Dados como produtos, senhores. Claro que você pode ir pelo caminho das pedras. Eu estava dentro do meu doutorado, senti falta de aprofundamento em estatística, fui fazer curso de estatística. Não me senti suficientemente boa, fui fazer curso de estatística aplicada
a esses dados para a jurimetria e fui fazendo curso, direto fazendo curso, o que é muito bom. Mariana, eu estou sem tempo de fazer isso, vou fazer um dia, mas agora, para esse momento agora, eu posso contar com alguém se eu não tiver essa base estatística? Pode. Aqui na Unifor não tem curso de estatística, mas você tem o centro das engenharias que trabalha com a economia estatística aqui da própria Unifor. E você pode pedir para eles a gentileza de calcular junto com você. Você pode pedir para a UFC, peça a universidades parceiras, toda a universidade tem um laboratório que lida com alguma coisa voltada à estatística, toda a universidade. Então você pode ter esse senso colaborativo. E os dados como produto, porque, claro, algumas vezes esses laboratórios funcionam pagando e outras funcionam gratuitamente. O da UFC é pagando. Você paga um valor X, tem lá os estatísticos, trainee, que eles vão mandar os dados para você. É um valor absurdo? Não. É, sei lá, acho que R$200, R$100, alguma coisa assim. Marina, pra mim é caro. Eu acho que, assim, gente, eu sou da teoria que tudo que eu pago é caro, né? Tudo que é de graça eu gosto mais, é barato, ótimo, é mais barato. Mas, claro, é um investimento que você faz na sua pesquisa, né? Claro, se você não tiver essa formação. Como eu preferi economizar dinheiro, eu fui fazer os cursos para fazer eu mesma, né? Mas se você quiser também tem essa colaboração. A automação de aplicativos. Os aplicativos que fazem análise de dados e mineração estão cada vez mais fáceis de manusear. Quando eu falo fácil, eu falo facilidade mesmo para pessoas que não são da estatística e que não são da econometria. Para a gente, que é do direito, por exemplo. Né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, 4 softwares que podem ajudar. Eu acho que vale a pena a gente conhecer, bota no Google, conhece, faz sentido. Alguns são pagos, outros são gratuitos, tá? Vou colocar aqui algumas versões. O NIME, gente, é o NIME Analytics Platform. Esse software, ele é muito bom, ele tem versões gratuitas e ele faz fluxogramas, ele constrói fluxos. Ele pega as análises causais que você criou e ele transforma em fluxo. Tem versão mais barata disso? Tem versão de graça, né? Lucidchart, esses de fazer gráfico. São versões mais baratas. Mas, ao mesmo tempo, elas vão te dar um trabalho, que é você estabelecer a relação causal e você desenhar os fluxos, né? Mas, então, não é a melhor saída. Esse aqui, ele já roda os dados e já faz o fluxo sozinho. É muito bom. Oracle Analytics. Esse aqui, gente, ele faz... só um minuto, não é o mesmo Oracle da agência de investimentos, tá? Da corretora de investimentos. Ele tem um braço da corretora de investimentos, é a mesma marca, mas o produto é diferente, certo? Não é a mesma coisa. Eles usam dentro da análise estatística de mercado, mas o produto é diferente. Esse aqui é um produto para pesquisadores. Esse produto aqui, ele é um software que ele não é, esse é caro, esse aqui não é gratuito, certo? Esse aqui não, é só para poder mostrar para vocês como é que ele funciona. Esse software, ele faz a catalogação dos teus dados brutos e ele transforma em análise preditiva, estatística, ou de mercado, ou de tendência. Para o direito, Mariana, isso tem sido muito utilizado por empresas para analisar sobrevivência de produtos, para ver se o produto vende ou se não vende, para analisar marcas, né, branding, para fazer serviço de branding. E para o direito, ele é útil para fazer análise de viabilidade dos dados. Para fazer essa consulta de tribunal, como a gente faz, não é o melhor caminho, tá? É um ótimo software, mas para análise de aproximação de tendência de tribunal, não é o melhor caminho. O DMelt. Esse aqui é DataMelt, né? Que aí ficou DMelt. Esse software, ele é bacana demais. Primeiro, porque ele é gratuito. Segundo, ele faz demonstrações tridimensionais. Nenhum outro software faz isso. Ele é muito bacana, a utilização dele. Só que assim, claro, Maria tem que ter um lado ruim, tem que ter um lado B, porque se é gratuito, se é massa, tem que ter um lado B. O lado B, gente, são os comandos. Aqui à esquerda da tela de vocês, ó, tá vendo que tem uns comandos assim escritos, ó. Esses comandos é a gente que tem que inserir, tá? É o pesquisador que tem que inserir os comandos. Os comandos, lógico, você tem livros de recomendação na UES, a gente às vezes não valoriza o que é nosso. Na UES, teve um professor que ele fez um livro de comandos, que ele é gratuito para todo mundo, é disponível. É um livro RStudio, o nome do livro, e é só sobre comandos, inclusive do R. Ele é o professor da UES que fez esse livro. Esse livro hoje em dia ele disponibilizou, está na internet, mas ele foi vendido há muito tempo. E ninguém conhecia, todo mundo pensou, deve ser da UNB, deve ser da FGV, deve ser de escolas que já fazem isso. Era da UES. E ele fez um livro que todo o Brasil utiliza esse livro.
Eu mesmo não conhecia, até chegar em Pernambuco eu não conhecia, eu sou daqui e não conhecia esse livro. E finalmente, o famigerado RStudio, que é o melhor dos melhores, é o que eu uso com mais frequência. O RStudio é de graça, 0800. Ele também trabalha com comandos, mas os comandos do RStudio são com base no Python, na linguagem Python. Aliás, o Udmeld também é com base na linguagem Python, mas esse aqui, ele é mais fácil de manusear. E ele não te dá gráficos 3D, não tem essa funcionalidade, infelizmente. Mas ele te dá 4 tipos de gráficos. Gráfico em plot, aquele de pontinho, de dispersão. Ele te dá gráfico linear, curvado. Ele te dá gráfico de tendência. E ele te dá, ninguém usa, né? Mas ele te dá um gráfico de percentual que não é o gráfico pizza. Inclusive fica a dica, nunca usem gráfico pizza, que é muito pobre. Gente, era só para dar umas indicações do que é a mineração de dados, como é que ela é utilizada. Aqui estão os contatos, caso haja alguma dúvida posterior. E aí, primeiro, agradeço, né, a presença de vocês, ficar à disposição, e agradeço, Nestor, pela oportunidade de a gente falar de uma coisa que a gente adora. Obrigado, Mariana, pelas palavras. Pessoal, alguém que tem alguma pergunta a fazer, alguma curiosidade, um interesse específico sobre... Tem a pergunta do bom dia, até agora eu não entendi nada. Professor, o que é mineração de dados? O que é mineração de dados? É só uma coisa que eu não entendi. Só não entendi isso. Pois não, Alex? Ana Luísa. Só para saber algum material, um artigo, um livro que a gente possa começar a trilhar esse caminho, né, se aprofundar mais nesse. Massa. Ana Luísa, a gente tem alguns excelentes materiais de consulta. O primeiro deles, claro, se eu puder sugerir a vocês, tem um livro, é meio que um clássico, bonzinho, disponível na internet, de graça, chamado Pesquisa Empírica em Direito. Isso. Se eu não estou em capa laranja, né? É um livro, mais ou menos 400 páginas. Isso. Do Gary King. Vários artigos. Tem um compilado, gente, de artigos que usam jurimetria, estatística, dados empíricos. Esse livro está disponível de graça na internet. Gary King e Epstein, eu não lembro do primeiro nome do coautor, tá? Mas Epstein é P-S-T-E-I-N e o Gary King. Então eles são 2 autores que fizeram esse material. Ana Luísa, leitura meio que obrigatória. Essa é boa, essa é muito boa, porque ele já dá uma introdução a tudo isso que a gente está vendo aqui. Tá? E tem também, eu recomendaria a vocês que lessem a revista de estudos empíricos de direito, que tem no site da rede de pesquisa empírica em direito, né? Vocês podem pesquisar lá, porque ele já publica, obviamente, os artigos que utilizaram metodologia empírica, e a partir dali você consegue aprender também, sem necessidade, muitas vezes, de fazer uma leitura mais teórica e tudo mais, porque você vai mais ou menos no cheiro ali, você já vai pegando a informação, entendeu? Mas essa leitura básica, né, essa metodologia de pesquisa empírica de direito é bem interessante mesmo. Excelente. Essa revista, inclusive, gente, quem puder, faça leitura semanal, porque realmente ela é boa, é material atual, né, vale muito a pena. É muito rigoroso, até a forma de publicar é muito... Eu já mandei para lá umas 3 vezes, 3 vezes eu tive artigo aprovado. E é porque assim, é o Nestor, né? Então você vê mas olha, é um negócio complicado. Então essa revista é ruim? Não isso não tem artigo. B1, impressionante. Mas é porque é bem complicado mesmo, eles são muito rigorosos. A gente refaz a pesquisa, tudo mais, né? Como a gente tenta evitar um determinado bias, né, de uma tendência, né, a gente acaba mandando para outra revista e depois é publicado. Depois que a gente senta, acho que não sei se com o grupo atual já fiz isso, mas com alguns orientandos. Vem aquela, né, eu vou lhe falar que está gravado, mas vem aquela, né, cacetada, né, do revisor, né, e aí você senta e fala assim, putz, grilo, fazer. Você senta e começa a olhar, fala, realmente ele tem razão, não, ele não tem razão. Aí você começa a corrigir o artigo. Só que às vezes você já houve uma recusa e você fica receoso de mandar de novo. Aí você acaba mandando para outra revista tão ou mais qualificada. Daí às vezes acaba sendo aprovado. Eu tendo a fazer isso e também entendo quem faz isso.
chama mais... Diga, Alex. Muito bom, né? Sempre ouvir a senhora. Parabéns pela palestra. Mas eu só uma dúvida mais de ordem prática. Por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer uma pesquisa no site profissional, do STF, mais ultimamente, a gente tem, se eu vou pesquisar o meu objeto de estudo, o processo etapa, coloco lá, né? Mas na hora de estabelecer essas relações causais, que a senhora disse, né? Lá no software, né, tem que estabelecer algumas relações para além daquele termo que eu estou utilizando. Como é que eu faço? É mais ou menos assim, acerto e erro, o que é que dá, ou tem alguma orientação geral? Duas orientações, Alex, que isso aí é super comum acontecer mesmo. Primeiro é o tentativa e erro mesmo, porque tem palavras que não vão entrar. Um dia eu estava procurando dano em ré ipsa. Aí, e era especificamente para uma situação de da pessoa ser inserida no cadastro de maus pagadores. Aí eu coloquei Serasa, dano em ré ipsa, Serasa, dano em ré ipsa, Serasa. Não entrava, achava 2, 3 decisões. Aí eu coloquei dano em ré ipsa, nome indevido, crédito. Aí eu comecei a usar outras palavras e funcionou, porque ampliou o escopo. Mas, em termos práticos, na hora de tu colocar a análise booleana das aspas, tu vai colocar a tua primeira palavra, porque para correlação é a melhor coisa. Tu bota lá as aspas e coloca a palavra, termo-chave. Bota ou, nunca bote o i. Botou o i, matou. Coloca o aspecto booleano, ou, aí espaçamento, aspas de novo. Vai até 3. Quando tu busca 4, já testei isso. Você colocou 4, vai para outra coisa que tem nada a ver com aquilo ali. Né? Vai no máximo de 3, coloca o conectivo ou e faz a mudança das palavras. Não tem jeito. A mudança das palavras e, claro, anota quais foram as palavras, porque quando você pegar uma palavra que não acha canto nenhum, você tem que colocar o trajeto na sua pesquisa. Não achei nada, Marina, com isso aqui, bota na pesquisa. Que isso aqui não vai dar resultado algum. Acho que as dicas que eu uso, pelo menos para mim, são essas. Funciona. Mais alguma pergunta, pessoal?